Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Race Business, que você já sabe, o nosso programa que fala sobre automobilismo e o mundo do empreendedorismo. Como sempre, recebendo um convidado de garbo e elegância, e eu também tenho que estar elegante. Então, estou usando a minha 19, nesse caso aqui, a linha Paixão Nacional. E o que que é a linha Paixão Nacional? Todo brasileiro gosta de carro, o brasileiro ama carros. E a 19, ela estampa o seu carro do coração, o seu carro da sua garagem, ela estampa nas camisetas. Então, entre lá, se liga no www.use19.com.br, envie a foto do seu carro e desfile por aí com a sua paixão nacional na sua camiseta. Agora sim, hoje recebendo Luizinho Brambila, um piloto aí eh, tradicional já aqui do Paraná, mas hoje para falar um pouco mais sobre a Bram Intelligence Race. Então, Luizinho, seja muito bem-vindo. Eu começo a minha primeira pergunta sempre para meus convidados é a seguinte: se apresente, mas usando o seu lado race e o seu lado business. Faz Ah, isso para legal. gente. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né, pelo espaço de a gente falar de automobilismo, né, acho que essa é a nossa paixão, acho que sempre acho não, né, tenho certeza de que quando a gente tem essas oportunidades, é bem produtivo, e dividir esse conhecimento que a gente vem levando de alguns anos aí com o público em geral também é bem bacana. Bom, sou Luiz Brambila, sou piloto e também, fundador agora da Bram Intelligence Racing, na qual a gente vem desenvolvendo alguns métodos, não só de pilotagem, né, para dentro da pista, mas de uma assessoria para os pilotos de modo geral, né. Então acho que a gente vai ter bastante conversa pela frente aí, e mais uma vez agradeço pelo espaço. Com certeza, a gente tem muito o que falar. Eu estava comentando com o Luizinho aqui antes da gente começar a gravar, que eu vi o Instagram da Bram, não liguei, imediatamente o nome ressoa, né, mas assim, de cara já achei a ideia sensacional e uma coisa que o automobilismo nosso está carente, esse acompanhamento, dentro e fora das pistas. Então, achei a ideia fantástica e queria vou tentar, saber tudo que a gente puder aqui a respeito da Bram. Como é que você teve essa ideia? Como é que começou? Como é que você, sentiu que estava precisando fazer algo nesse sentido? Essa a questão de telemetria, né, de análise de dados e dessa questão, que digamos hoje eu posso te falar que eu me profissionalizei, fiz vários tipos de cursos, né, dentro e fora do país a respeito disso, mas o que eu posso te falar é que essa paixão pela essa análise de dados e por buscar sempre essa evolução contínua, né, um melhoramento contínuo, nunca estar conformado com o resultado que a gente conquista, eu acho que isso vem desde como piloto, né. Como piloto, eh, eu posso te falar que poucas vezes eu tive um equipamento 100% competitivo, sabe, que estava desenvolvido ao seu extremo, com aquelas equipes de ponta, por questões financeiras, né, a gente sempre essa questão do automobilismo de captar recursos, de captar investimento para conseguir correr. Nos anos que eu tive a oportunidade de correr a nível profissional, a gente nunca conseguiu chegar no teto orçamentário. Então eu tinha a minha necessidade era o quê? Era extrair o máximo que eu poderia naquela condição que eu tinha, né. Então em vez de ficar me vitimizando, né, de ficar: "Pô, se eu tivesse com aquele carro, se eu tivesse com aquela equipe", não. Eu olhava para dentro de casa, olhava para dentro do carro, o que que eu posso fazer? E muito de como você pode fazer, tá em você entender, né, entender como que o teu carro freia, como que o teu carro aponta, como o teu carro faz curva, velocidade de reta, né, às vezes tem um motor que às vezes não tem velocidade final, mas ele tem um torque bom, então assim, como que você vai enxergar tudo isso como piloto, né, ou agora como, treinador, digamos assim, né. Então, isso veio a Bram começou a surgir, né, essa ideia lá de trás na verdade, nesse sentido. E quando eu fui me aprimorando nesses critérios, a gente fazia campeonatos de longa duração, né, de corrida de kart, etcétera, e alguns amigos começaram a correr o paranaense, o sul-americano, o sul-brasileiro de kart pro, né, de 125 e de F4. E daí nessa oportunidade eu falei: "Cara, deixa eu fazer a telemetria para você". Porque assim, muitos pilotos de kart, né, e te digo que, putz, 80% dos pilotos de carro, eh
no nível, assim, que a gente não está falando de nível 100% profissional, né, que eu Sim, considero o nível Stock Car, NASCAR Brasil e Endurance Brasil. Acho que esse a gente está falando né, de pessoas que, eh, de fato, é nível profissional. Profissional não como mão de obra, para deixar claro, né, não como prestação de serviço, mas profissional de que todo aquele meio ali gera renda suficiente para que todo mundo sobreviva sim, dessa corrida. sim. Profissional que eu digo é quem vive ganha dinheiro, né, não que um piloto é muito bom, que ele é nível profissional. Costumo dizer que quem paga para Quem fazer paga é exa hobby. é, Se você paga para fazer é hobby, se você ganha para fazer é e profissional. nem por isso é menos importante ou melhor Não, piloto ou pior piloto do que os outros, não. entendeu? É só uma questão de concepção, né. Eu acho que tudo parte do princípio de onde o piloto quer chegar. Sim, É plano de carreira. E tem muitos pilotos, mesmo que eles querem ficar naquele âmbito ali onde sim, eles estão, do hobby, do vou pilotar para curtir, e tem toda a razão nisso. sim. E tem aquele grupo de pilotos que estão começando no kart, iniciando em outras categorias, que, muitos deles ainda nem sabem aonde querem chegar. E aí eu acho que também entra um pouquinho do teu trabalho, ou não? Isso, com certeza. Até complementando a história, né, eu comecei a prestar esse serviço dessa análise, esse contexto lá no kart, fui desenvolvendo com alguns amigos e a gente começou a dar resultado, sabe, a gente começou a entender, eles começaram a ter melhores resultados, entendendo um pouco mais sobre setup, do próprio equipamento, da calibragem, que no kart é muito sensível. Algumas coisas assim, e eu fiquei com isso na cabeça. Aí há uns 4 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de começar a ingressar no universo do automobilismo paulista, né, que graças a Deus, assim, nos últimos 3 anos a gente pode falar que deu um boom, né, a ISM lá tá fazendo um trabalho de marketing voltado ao automobilismo, com eventos no paddock, organizando a questão de box e tal, que vai muito de acordo com o que eu acredito, né, eu acredito que o automobilismo é uma praça de entretenimento. Só um parênteses, né, bem na época que a gente ficou órfão do Exatamente, nosso autódromo aqui, também. então Herdaram, né, um ponto os positivo, né, da herdaram o público, né, do uma paranaense. uma limonada do nosso limão aqui. Exatamente. E essa concepção, sabe, de tornar tudo isso um produto vendável, né, não só a vender inscrição, taxa de pista, né, Sim, e sim tornar tudo isso atrativo para patrocinadores, né, para empresas fazerem negócios, business, né, em relação ao automobilismo, eu acho muito interessante, e essa ideia vem se desenvolvendo muito lá em São Paulo, né. Eu comecei a fazer parte desse universo e comecei a perceber, cara, que mesmo no automobilismo, digamos assim, a nível como prestação de serviço profissional, né, que é as equipes grandes, bem estruturadas, mas ainda faltava, essa questão de orientação do piloto. Os caras entregavam uma baita máquina para os pilotos, e muitas vezes os pilotos, têm muita dificuldade de saber como evoluir dentro da pista, de né, extrair tudo que a extrai tudo que é do boa carro. máquina Exatamente. E o que eu te proporciona. falo, o que que é caro no automobilismo? É caro você ter a logística para levar uma equipe, seja do Paraná, qualquer lugar do Brasil, para um autódromo que seja qual for. Essa logística hoje é muito caro. Eh, Pneu é muito caro, combustível é caro, a mão de obra, hospedagem de toda essa equipe para ir para fora, né, da sua cidade natal para fazer tudo isso é muito caro. Então, assim, o tempo que você tem dentro de um carro, dentro da pista, ele tem que ser extremamente aproveitado, extremamente, objetivado, digamos, né, você tem que ter E objetivos, porque detalhe, senão, tá cara, cada vez mais curto o tempo que o piloto de passa pista. dentro do carro. Com certeza, com certeza. Você veja, um exemplo disso é o nosso, pico de automobilismo no mundo, que é a Fórmula 1, né, nem lá os caras podem treinar mais, né, Não pode pensando em redução de custo. e as corridas, talvez também por conta dos eventos estarem sempre cheios, né, de várias categorias, então uma corrida ali gira em torno de 30 minutos, Exato. né. Então, é um investimento grande, é um esforço grande que é feito, né, viagens, logística e tudo que se resume durante a corrida. Tudo bem, tem os treinos, classificação e tudo, mas durante a corrida, tudo aquilo ali se resume nesses 30 minutos. Exatamente. Você se E s prepara para meia hora. e se o piloto não tiver preparado para usar todo esse entorno e colocar nesses 30 minutos, é quase que perder É um o investimento investimento, que não né. está sendo utilizado de uma forma apropriada, né. É Então assim, e pensando nessa concepção como um todo, cara, é justamente isso. Ele fala: "Ah, mas porra, pagar um treinador, né, pagar uma assessoria", que nem a gente vem prestando esse tipo de serviço,
se torna caro? Cara, caro é você ficar meia hora na pista gastando um pneu slick, gastando, sabe, combustível, tudo essa dinâmica que a gente comentou, sem você saber o que tá fazendo, né. Usando o pneu de forma errada, usando Se colocando em risco muitas vezes, achando que frear para lá da do Deus me livre é rápido, né, é ser rápido e na verdade você tá perdendo tempo, né, de aceleração. Então assim, essa experiência, né, desde a época do kartismo, e que eu comecei a correr tendo que tirar, digamos, leite de pedra, assim, sabe, para conseguir ser competitivo, né, na minha carreira como piloto, é que eu tento trazer, né, e criamos uma metodologia dessa análise de dados, né, fui me especializar em relação a isso, fui fazer cursos, né, de tudo que é tipo, pra que a gente prestasse um serviço e conseguisse se comunicar com o piloto de uma linguagem menos técnica, uma linguagem mais de piloto, mas que ele entenda, né. Eu tive a experiência de trabalhar com alguns telemetristas, assim, que, pô, já estão nível Stock Car, só que eles nunca foram pilotos. E daí quando ele vai passar a informação que ele está tendo, de uma engenharia de dados, por exemplo, para o piloto, ele fala de uma forma tão técnica, sem se colocar dentro do carro, que o piloto não entende, ele entende, mas talvez ele entende 30%, né, do contexto como um todo, que poderia ser melhor aproveitado. Então acho que o meu trabalho como piloto e também como análise de dados, eu acho que ele se complementa quando a gente consegue trazer, todas essas informações que saem do próprio carro, tanto para o piloto quanto para a equipe, Você consegue porque traduzir traduzir, aqueles exato, gráficos ali exatamente. de uma forma que todo mundo consiga entender. Entender. E principalmente não adianta o piloto entender se a gente está com algum problema crônico no carro. Então, esse é uma interface que eu faço com algumas equipes, e que daí fala assim: "Ó, dá uma analisada aqui", eu puxo o dado e puxo o vídeo, né, porque, eu tenho que provar meio que para os preparadores que eu não quero estar certo, eu quero debater uma ideia com você e que a gente junto possa chegar num objetivo que o mesmo, que é mais interessante, tanto para mim como você como equipe. Você como equipe, você não quer ter um piloto que ande na frente? E eu, como treinador, também quero ter um piloto que nem na frente. Então, se a gente juntar os dados nossos, os meus dados de análise de dados, tal, as informações que eu carrego, e junto com a tua concepção de construção do carro, né, acho que a gente tem como unir esforços e chegar muito mais rápido no resultado, né. Com O certeza, histórico desse ano tá nos dizendo isso, né. com certeza. Mas não é tão fácil, Rede, porque o que acontece, cara, algumas equipes, elas têm uma trava, sabe. Quando a gente chega para dar uma sugestão de uma mudança na frente, uma mudança assim, os caras ficam meio que: "Pô, tá botando crítica no meu trabalho, vai roubar o meu piloto", sabe, é uma coisa que eles levam para o lado pessoal e não profissional. Entendeu? Então, assim, eu tenho alguma dificuldade. Então, assim, para eu conquistar as equipes, cara, eu levo um certo tempo nesse sentido. A hora que eles entendem que ali nosso objetivo é de dar essa assessoria que todo mundo sai ganhando, Sim, a equipe tá entendeu? participando, né. Exatamente. Daí os caras começam a baixar a guarda. Mas te digo que é um processo, assim, Mas eu meio que entendo, Luizinho, porque assim, o automobilismo sempre foi feito desse perde e ganha ali dentro das equipes. Perde e ganha que eu digo com relação ao próprio piloto. Se a gente pegar hoje em dia, falando de Stock Car, falando vamos ficar só na Stock Car, quantos engenheiros hoje são donos de equipe de Stock Car, porque fizeram um acordo com o piloto em alguma equipe, saíram em e montagens, montaram uma equipe. e isso ao longo dos anos era uma coisa até uma prática até natural, então, eles veem uma pessoa fazendo um trabalho decente ali e tal, junto com o piloto e tal, ele pensa: "Pô, tô correndo risco de perder". Agora assim, analisando a Bram, e aí falando do lado business, né, até onde eu consigo, enxergar aqui, existem empresas que preparam pilotos do ponto de vista físico. E existe um ou outro que é o que a gente chama de coaching aí, se bem que hoje em dia o cara que aluga a rádio diz que está fazendo coach na pista, e coach é bem diferente disso. E a palavra coach também está um pouco malhada, mas enfim, você entende o que eu estou querendo dizer. A a Bram, ela tá surfando aí num mar tranquilo, porque, até agora eu não vi concorrência nessa parte. Depois que eu comecei a analisar a tua empresa, eu não vi concorrência de outras empresas que prestem o mesmo serviço ou pelo menos com a mesma qualidade que você faz. Então, do ponto de vista do negócio, a gente consegue afirmar que você achou um filão aí onde ninguém estava trabalhando, achou
nicho. eu não digo que ninguém estava trabalhando, talvez, como você falou, né, nós temos vários coaches no país, né, assim, pessoas que são ex-pilotos muitas vezes, né, que se tornam coaches e que acabam transportando a sua experiência, como piloto para os seus contratados, né. Agora como empresa nós temos aí 6, 7 meses, né, cara, começou o CNPJ saiu em fevereiro agora, assim, então a gente quis justamente montar uma empresa com CNPJ independente dos meus outros negócios, para justamente, criar uma estrutura profissional e dar toda essa assessoria de forma mais completa possível. Então, como empresa, eu te falo que uma das nossas dificuldades não é criar esse conteúdo que eu já tenho as apostilas de frenagem, eu criei as apostilas de setup, as apostilas não, porque eu não fiz a questão da análise emocional, né, do controle emocional do piloto, porque, assim, é uma coisa muito mais intuitiva, porque cada piloto tem uma característica, né, então, Você assim, vai conhecendo conforme você exato, vai tem trabalhando, né. piloto que você precisa acelerar ele, tem piloto que você precisa acalmar ele nos momentos certos, nos momentos errados, tem piloto que mesmo que sai, com uma corrida excelente, que ele acabou de fazer um segundo ou um terceiro, o cara sai puto da vida porque não ganhou, que poderia ter sido melhor, entendeu? E acho que é uma questão, assim, de a gente valorizar cada conquista que a gente tenha na vida, por menor que ela seja. Então, assim, tudo bem, cara, um terceiro lugar é bom, é um resultado bom numa corrida. Você deixou 27 mães para trás chorando, enquanto os 3 da frente estão no pódio. Então lá, Tem né. 3 mães sorrindo, né. Então assim, vamos a gente vai chegar no primeiro lugar, mas calma, vamos aprender com isso. O que que fez a gente não estar ali? Vamos analisar os dados. Quais foram as suas tomadas de decisão, talvez numa ultrapassagem, numa relargada que não foi tão positivo, a ponto de a gente não disputar a liderança. Sim. Aonde a gente está sendo mais lento que o líder? Vamos respeitar quem anda na nossa frente, né, e não culpar, não ficar dizendo que ele tem o melhor carro, porque isso não ajuda em nada, né. Não. É jogar a responsabilidade para o outro, simplesmente é tirar a tua responsabilidade do que eu posso fazer para melhorar. Então eu sempre tento trazer essa realidade, e essa questão de conceito, né, mais emocional, é difícil você colocar em livro, porque não existe uma regra, sólida para isso, né, existem situações. É verdade. Né. Eu tenho até vou te presentear aqui, né, Opa, com o meu livro, com o Manual do Piloto Alfa. obrigado, obrigado. Eu tenho algumas dicas, em geral, que eu dou no livro, com relação à parte emocional, mas usando também muitos exemplos de campeões da Fórmula 1, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e por aí vai, Niki Lauda, enfim. Com base no que deu certo e o que deu errado, né, para esses grandes, pilotos, mas para outros pilotos também que eu cito no livro, que daí pilotos que eu conheci pessoalmente e acompanhei a carreira. Mas assim, como você falou, cada pessoa é uma pessoa, mas algumas lições básicas a gente até consegue passar. Por exemplo, quando eu cito o Ayrton Senna e o Alain Prost, né, eram 2 rivais, na pista, dentro da mesma equipe, só que um nunca deixou de aprender alguma coisa com o outro, né. E o que a gente nota hoje em dia no automobilismo, principalmente kartismo, né, um menino é inimigo do outro, ele não consegue admirar a as qualidades daquele cara que tá ganhando a corrida, que tá batendo o tempo dele, entendeu? Ele meio que elimina mentalmente qualquer coisa que aquele outro piloto faça. Então, assim, tem algumas lições, da parte mental que você consegue e indico, para pais de pilotos, aí esses pais de pilotos, alguns vêm fazer mentoria comigo, são lições bacanas que eu, quero te entregar o livro, porque eu acho que tem muita sinergia com o trabalho que você faz lá na Bram. Agora falando assim, dos pilotos, você está trabalhando no momento com quais pilotos e em que categoria esses pilotos então para a gente desenvolver aqui o É, assunto daí sobre cada categoria? hoje eu tô praticamente com em torno de 15 pilotos. Uhum. Nós temos 2 pilotos na Turismo 1.4, Se quiser falar o nome, é puder falar o o nome. Dudu Fontana e o Breno Honório, Uhum. na equipe Eurocar, que faz a Turismo 1.4 a nível Brasil, né.
Indicação inclusive para eu trabalhar nessa categoria com o Dudu foi do Bruno Rissetto, né, que é o meu parceiro da 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 Cascavel de Ouro, né, que a gente já Uhum. vai para o 3º ano correndo junto, Sim. então indicação dele. Aí na Gold Turismo, eu trabalho com a Mika Rauscher, com o Karl Rauscher, com o Jefferson de Lima, e na Gold Classic quando coincidi né, de eu do piloto porque na última etapa teve Gold, mas o piloto não foi correr, Uhum. que é o Maurício Cavalli, que a gente, né, acertou por mensagem e tal, mas a gente não teve a oportunidade de começar a De estar trabalhar trabalhando de ainda. trabalhar junto ainda, mas quando tiver a oportunidade ele vai vir para o time. Na Fórmula 1600, né, eu trabalho com nós temos uma equipe de Fórmula 1600, na qual eu assessoro particularmente os nossos pilotos, né, dentro da equipe. Hoje é o Lucas Kuhn, o Lucas Monteiro, que a gente está disputando o título na geral e nas categorias, e o Bruno Bryan, que é um piloto lá de Manaus, assim, que não participou do processo de formação desde o kart, então Uhum. está sendo um desafio bem grande pegar o piloto com 16 anos, que a gente pode achar: "Ah, mas ele é novo ainda, né". Mas, pô, com 16 anos, os meninos que estão andando de kart desde os 6 anos já, né, tem mais tempo de pista que a gente já. Estão indo para o turismo, estão indo para Exatamente, fora, quem tem condição, né, com exatamente. 16 anos. Então, daí na Fórmula Evo, cara, eu tenho o Pirata, que foi vice-campeão ano passado da Fórmula 1600, daí ele foi pra Evo. O Monteiro ganhou ano passado na categoria deles, né, que era estavam disputando na Light. Aí eles subiram de categoria, o Pirata, ao invés de continuar na 1600, ele foi pra Fórmula Evolution. Aí eu tenho o Lélio Assunção, que tá em primeiro no campeonato, tenho o André Collin, correu com a gente umas etapas de Fórmula 1600, mas ele preferiu optar pela Fórmula Evolution. Tem o André Edit, que também é um piloto lá da Bahia, faz um esforço do tamanho de um bonde, né, pra estar acompanhando o calendário paulista ali e tal. Eh, Acredito que são esses, cara. Que se eu E aí, estiver assim, esquecendo de alguém, me dis perdoem, que é muita gente. distribuídos em várias Categoria, categorias, estação né. dianteira, tração Como é que você traseira. administra isso tudo? Como é que, por exemplo, você está lá num final de semana lá no Paulista, tem várias categorias, né. Como é que vira essa chave Depois eu te mando no WhatsApp pra você ver, isso era uma de dificuldade que eu organização? tive em Cascavel, né, Aham. Cascavel a gente tem geralmente a gente tem quinta-feira é um dia de treino livre, né, tem 4 sessões de turismo e 4 sessões de fórmula, durante o dia de 40 minutos. E eu estava com um piloto desculpe, o Henrique da Copa HB20 Comfort do Pauli, tá em primeiro Antes também na categoria dele. esquecendo. É, aí o que que acontece, cara, ele nunca tinha andado em Cascavel, cara, então a gente foi pra lá, a gente alugou um carro lá do Ferrari, botamos um segundo banco e eu fui levar ele andar do lado pra encurtar a curva de aprendizado dele, né. Sim, Então assim, eu fazia uma sessão ali, ele do meu lado, daí depois ele entendia, a gente trabalhava nos dados, tal, e daí depois ele, eh, ia pilotando e eu do lado, né, ali e tal. Então a gente fez um treino bem produtivo, só que isso faz com que a gente tome nosso tempo, né, então eu fico sem janela operacional para fazer essa análise. Daí agora para a última etapa de Interlagos, que foi no último final de semana, eu criei um cronograma. Então assim, ó, na quinta-feira eu tenho 15 minutos para cada sessão com cada piloto, criei um cronograma, eu monto um escritório sempre no box da Max Torque, assim, com 2 telas, né, uhum. computador, tal, com toda a infraestrutura. Tem que levar o teu. O meu escritório junto. Uhum, sim. Até né, que faz parte do meu projeto, que já saiu do papel, mas a gente não finalizou ainda, eu comprei uma van, e em vez de fazer um motorhome dentro da van, eu estou construindo um escritório dentro da van. Então dentro da van a gente vai ter um sofá confortável, uma mesinha com as telas, embutidas na parede, com ar-condicionado, tudo, para que eu consiga, eh, trazer um ambiente um pouco mais calmo, para que o piloto possa focar no seu aprendizado ali, para a gente encurtar esse tempo, e principalmente para que nossos concorrentes, o pessoal que está no box não fique escutando, porque é muito Sim. difícil você ir trabalhar em algumas categorias tal, que os box são todos juntos, né. Então assim, todo mundo está escutando tudo que você tá falando, é difícil você trazer uma estratégia. Então eu tô criando um ambiente para que eu possa tirar o piloto do box ali tal, aquele barulho de carro, às vezes você vai falar com o cara assim, você fica berrando, né, Sim, era porque isso que eu ia te o falar. cara tá testando o motor do lado. Até para quem não tá muito habituado com o dia a dia ali do automobilismo, que gosta de automobilismo, mas assiste muito pela TV, entre uma corrida e outra, tá sempre acontecendo alguma coisa. E de repente esse teu trabalho dentro do box lá, o cara liga um motor aqui, ou tá Exatamente. tendo uma corrida, os carros passam na reta ali, fazem aquele barulho. Não, escutar o Então a barulho van, nos vídeos, né, você escuta muito barulho para saber o quanto o piloto está acelerando sim, ou onde trocou de marcha, exatamente. é, E daí você não são, consegue né. aproveitar de fato esses buracos, assim, sabe.
Então eu estou criando esse ambiente, né, é um investimento grande que a gente está fazendo, né, então, até tem um amigo meu que é Bruno, né, que ele tem uma chácara aqui perto, ele tem uma marcenaria dentro da chácara dele, então ele está me ajudando muito nessa questão artesanal da gente montar rã. Para montar Isso. a interna da. Então ele comprou essa briga junto comigo, super parceiro que eu carrego ele na vida, né, durante muito tempo, então só agradecer eles também. E aí, cara, devagarinho, acho que mais 1 mês e meio, 2 meses aí a gente deve estar com a van prontinha, e minha ideia é essa, o piloto me contrata, tal, a gente pega a van e a gente viaja os autódromos do Brasil aí, para justamente dar essa atenção de uma forma diferente do que é feito hoje, né, com esses Uhum. ambientes, né, porque quando, acho que é nível Stock Car, Copa Truck talvez, né, que as equipes conseguem montar aquelas salinhas, né, de telemetria e tal, mas mesmo assim ficar dentro do ambiente de boxe, né, e que se tem barulho, o barulho Isola o não isola, entendeu. Então eu trouxe essa ideia e estamos colocando em prática, espero em breve e como business, né, que você comentou, né, como empresa, a minha dificuldade hoje como empresa de uma certa forma, é justamente alavancar, né, porque, eu sou uma pessoa só e, assim, se eu atendo 3 4 pilotos no mesmo final de semana, até 4 pilotos a gente consegue, né, por categoria ali e tal, manter uma qualidade legal. Mas à medida que, cara, eu já tenho pilotos que eu já estou recusando de fazer nos mesmos finais de semana, porque eu não quero comprometer a qualidade do meu serviço para atender mais gente, né, não é esse o momento. O momento é consolidar a empresa, tal, mas um dos meus das minhas dificuldades está sendo justamente isso, como escalar. Então, em função disso, a gente criou aquela parceria está criando, né, aquela parceria com o Du ali, da Du Racing ali, que é um preparador bem renomado aqui na nossa região de kart. Uhum. Daí durante a semana nós vamos trabalhar, em vez de ser nos autódromos, vai ser aqui no cartódromo, que a gente trabalha aqui em Curitiba, né, que é o Ostermark, na qual a gente traz os pilotos da pista, dos autódromos, mas para ter a concepção dentro dos cartódromos, né. Uhum. Né, e também pilotos, né, do próprio kart que queiram se desenvolver, vamos trazer esse universo profissional das pistas para o atendimento dentro do cartódromo ali diário. Isso é Então esse é um jeito que a interessante. gente criou também de Uhum. escalar, e também entrar nesse mundo digital, né, de oferecer cursos, né, online e tal, ou, e-books, etcétera. Eu, particularmente, são coisas que não me atraem muito, porque eu acho que você perde muito aquela temperatura quente, sabe, de estar o relacionamento, de estar É ensinando, verdade, isso é trocando a verdade. experiência, eu acho que fica muito gelado. Porque eu apresentar o conteúdo que eu desenvolvi, que eu estudei, é uma coisa. Agora você chegar lá e ver, né, e aí ainda você passa, às vezes, por uma parte do texto que é importante, quando tocou teu celular, ou você não tá com aquela cabeça 100% focada no Não teu está cem por material, cento. e daí você não vai ter aquela absorção, entendeu. Então, assim, eu ainda tô pensando se eu vou entrar no modo digital, ou se a gente faz uma semana de imersão, sabe, passando por várias experiências num cartódromo, tanto dentro da pista, quanto fora da pista, né, preparando os pilotos para todos esses ambientes que estão ao redor ali, né, e oportunidades também, né. Eu acho que essa seria, humildemente falando, acho que acredito que seria a opção mais interessante, de você trazer os pilotos até ali, fazer uma imersão mesmo, como você Isso. falou, porque aí você tá óbvio, a apostila é complementar, Sim, sim. um vídeo Conteúdo vai ter, já tá, um né. vídeo no YouTube é complementar, entendeu? Mas até para quando chegar ali na pista, o aluno se recordar Sim. do que já viu lá no. Mas ele vai comprar o curso, a imersão, ele não vai comprar um conteúdo específico. Exato, exato. É interessante. O fazer os vídeos e as apostilas serem um complemento do. Sim, sim, sim. E esse é o material que, assim, entre uma semana e outra, quando a gente não tá nos autódromos, cara, é o que eu invisto meu tempo, assim, sabe, porque muitas informações que a gente tem, né, das apostilas ao redor do mundo, e muitos deles Sim. são em inglês, né, Uhum. então a gente tem que ficar traduzindo para né, pra linguagem de nossa, e fazer com que o piloto Ou já nem traduz e entenda. obriga o cara a falar inglês. Ele quer estar no automobilismo, ele vai ter que falar inglês. Uma hora ou outra a gente vai ter que Uma aprender. hora ou outra ele vai ter que falar inglês. Deixa eu te falar, eu tenho para mim, quando eu penso em automobilismo, principalmente na base do automobilismo, na tua função, quem te procura são os pilotos, ou o pai do piloto, se é um piloto de kart, tudo, né. Haveria um meio, Luizinho, de algum formato de você tentar encontrar talento entre aquelas pessoas que ainda não praticam automobilismo? Você já parou para pensar nisso? Isso é um devaneio que eu tenho aqui, porque assim, para cada
para cada, sei lá, 100 pilotos, nasce um grande talento ali, vamos só que, às vezes, esse grande talento até já nasceu e ainda não sentou num kart por não ter condição Sim, de sim. sentar num Isso kart. acontece muito, né. E como existe no futebol, aquelas peneiras, o menino só joga bola no terrão lá e tal, e aí os clubes vão lá e fazem aquelas peneiras para descobrir talento. Você acha que no automobilismo tem condição de fazer um trabalho desse? Fugindo totalmente do Sim, nosso sim, sim, assunto, mas é uma coisa que eu pensei. vamos devagar aqui junto, né, É uma coisa que eu pensei, sabe. cara, eu acho que assim, o vamos considerar que o terrão, digamos, que é aonde o pessoal começa no futebol, para nós é o rental kart. O Isso. cara que não tem muito poder aquisitivo, apesar de não ser tão barato quanto jogar futebol, né, Uhum. mesmo assim, acho que é o pontapé inicial. Então, assim, cara, eu já vi vários pilotos no rental kart que são muito bons e que sem orientação técnica nenhuma, que tá ali só no esforço repetitivo, aprendendo, e tem muitos pilotos bons, né, que de fato se investissem nesses carinhas aí, é bem possível que a gente tivesse um piloto aí a nível Stock Car e eu não te digo em todas as praças, né, hoje Joinville é um polo grande no kartismo, né, deixou de ser a Penha, Sim. virou Joinville, aqui nós temos o Kart Park, o Osternack com, né, com muitos pilotos competitivos e bons, nós temos, porra, em São Paulo nem se fala, né, a Granja, a Aldeia, cara, tem muitas praças, grandes focadas no rental kart, e que com muitos pilotos bons e que quando sai muitas vezes poucos, têm a oportunidade de sair por questões financeiras, mas quando saem você vê que chega andando na frente. Tem um menino que passa os karts na Granja lá, que é o Pepperoni, não sei se você já conheceu o nome Ah, dele e essa tal. pesada aí. Ele não sei quantos anos ele tem, tá te mentindo se eu falar, mas deve ser uns 17, 18 anos. Ele tá correndo da HB20 Comfort dele, acho que é a primeira experiência que ele tá tendo esse ano. Ele andou na geral, na frente lá, em algumas corridas, sabe. Então assim, o menino você vê, uma formação praticamente do rental kart. Sim. Nós temos o Rodrigo Vieira, né, que saiu do rental kart e tá, já ganhou corrida na geral na Copa HB20, né, até ter parece que foi teve um convite a se retirar da categoria por uma questão de uma postagem que ele fez. Essa Ah, história é esse piloto? esse piloto Eu fiquei sabendo, dessa questão, mas então ele assim, já agora foi ele foi convidado lá pelo STR, não foi? Quem não, ele tá convidou ele? correndo agora na TN, ou na Isso, mas MBR, acho que ele tá nas ele 2. ele teve um convite aí Isso. de uma Ele tá na categoria a MBR partir na dessa T situação perfeito, exatamente. E constrangedora. correu e também, cara, na primeira de Cuiabá que ele andou lá, ele andou entre os 5, 6 primeiros, sabe. Ele também é um cara que faz, coach de pilotos, né, que ele dá uma assessoria bem legal. Eu acho que a família dele é proprietária, né, do cartódromo de Nova Odessa, Uhum. então ele faz uma imersão dessa no cartódromo dele mesmo lá, tal. Então Sim. é bem bacana o trabalho que ele desenvolve também. Então, assim, cara, eu te falo que com certeza chegaria lá. Qual que é o fator preponderante na minha cabeça que é difícil de você pegar um cara desse e levar pra cima como empresário, digamos, né? É o business mesmo, é fazer o dinheiro acontecer, né? Eu sei que a gente tem as leis de incentivo, que se a gente faz um projeto nesse sentido, é bem possível que a gente consiga aprovar pelo governo, mas daí você vai ter que ter uma empresa guarda-chuva ali que você consiga Sim. captar essa grana Mas a gente tem fiz barulho aí, né? para quando chegar no momento você ter captado essa grana, né, tal, e investir em algum Sim. piloto. Uma ressalva que eu tenho com relação à lei de incentivo, é a questão de você a lei de incentivo não ser, só para quem precisa da lei de incentivo. Obviamente que todo mundo vai dizer que precisa, vai chegar uma categoria gigante aí, que eu não preciso citar nomes aqui, que usa a lei de incentivo para patrocinar a própria categoria. Então, todo mundo vai chegar, vai apresentar uma planilha aí e dizer que precisa da lei de incentivo. Então a questão não é, quem precisa ou deixa de precisar, a questão é quem precisa mais e quem precisa menos. Eu acho que as leis de incentivo para qualquer atleta, não estou falando aqui só de automobilismo, devia ser realmente para aquelas pessoas que têm dificuldade, primeiro, dificuldade em conseguir patrocínio para a modalidade que ela Escolher. escolheu. Porque também é aquele negócio, vou buscar uma lei de incentivo, já apareceu pilotos aí, pai de pilotos, me procurando para falar sobre patrocínio, sobre lei de incentivo, para o filho estrear no automobilismo, já começa por aí. Então,
se você não mostrar resultado, meu querido, não, eu sou dessa opinião, né. Se você não mostrar resultado, não tem como você buscar apoio de ninguém, apoio Eu nenhum. te falo que buscar resultado eu acho, relativo, por exemplo, que você pode buscar resultado como visibilidade, como mídia, você Sim, pode ser atraente atrativo para um patrocinador sem ganhar corrida, exato. né, então Mas o assim que eu digo tem é assim, você está atuando e sim, você está no meio. mostrando o Sim, resultado que eu digo perfeito, claro. da tua atuação. Sim, sim. Seja na Exemplo, pista ou seja como tô business, falando, a corrida, sim, sim. você tá atuante já numa modalidade, por exemplo, o cara da maratona, ele já ter corrido a Claro, maratona de Curitiba, dele, sim. sabe, Eu faço com os paralelo com próprios sim, recursos, entendeu, para mostrar que ele está ativo naquela modalidade para daí ele ter sim, sim. direito. E não você primeiro Uhum. ter direito para daí iniciar uma, Sim. Não faz sentido, não faz sentido. entendeu? E começa por aí. Então, se a gente elimina essas pessoas, primeiro as empresas, as grandes categorias, os pilotos já renomados que têm empresa procurando por eles e eles ainda se valem de uma lei de incentivo, a gente tira essa fatia aí, tira a fatia dos que nem começaram ainda e já estão pleiteando uma lei, e deixa esse miolo aqui, e dentro desse aqui, ó, você tem direito, à lei de incentivo. E outra também, tinha que ter uma regulamentação, você como piloto recebeu a lei de incentivo e tal, e não é só prestar conta do valor que você recebeu e Sim, dos impostos lá da empresa. O que que você fez nesse período aqui que você estava trabalhando com a lei de incentivo, o que que você fez dentro do automobilismo? sim. Não E que no precisa, projeto geralmente consta isso, né, o exato, retorno para a sociedade, né. exato, é o retorno, entendeu? Olha aqui, eu representei o meu país, Sim, sim. representei a minha cidade, o meu estado, nessa competição. Não precisa nem apresentar resultado. Participei, Sim, estive atuante, entendeu? sim. Um médico, Eu uso muito sempre esse exemplo aí. é, o médico não precisa ir lá e dizer quantas vidas ele salvou, ele Não, mas você veja, tem que comprovar que ele foi, ele teve que estudar 5 anos pagando, sei lá, 10 pau por mês que custa uma com mensalidade numa certeza, com faculdade, certeza. investiu um caminhão de dinheiro, aí depois mais 2 anos de residência, né, para ser aprovado em algum hospital, para daí ele começar a ter uma remuneração, né, Uhum. que vai sustentar ele ou a família durante um tempo. E aí é que eu E traço automobilismo é assim também, né, cara, ninguém começa do zero, assim, e né. aí é que eu traço um paralelo com essas profissões, médico, advogado, engenheiro. Eh, Essas profissões, elas são tidas e aceitas e impostas pela sociedade como profissão, e muitas vezes um piloto de automobilismo não é, ou nem ele mesmo encara como uma profissão. Eu sou, sei lá, empresário durante a semana e sou piloto no final de semana. Eu converso sempre com pais de pilotos no sentido de que, principalmente em outros países mais desenvolvidos, não tanto o Brasil, o teu filho nasceu, você já cria ali um cofrinho ali, um fundo para quando o teu filho for para a universidade e tal. É muito Se muito prepara. comum até em outros países, né. Eh, Digamos, você é piloto, você tem um filho, você pensa: "Quem sabe, talvez um dia meu filho queira ser piloto". Faz esse cofrinho pensando na pilotagem, entendeu? Sim, Eu quero que meu filho chegue na Fórmula 1. Pode acontecer de do menino estar lá com 15, 16 anos e descobrir: "Não, não quero, eu quero fazer outra coisa". O fundo tá lá garantido para o que ele quiser fazer, mas ninguém encara o atleta como uma profissão, entendeu? Então você gasta primeiro todo o valor que gasta-se para formar um médico, e paralelo a isso você deixa o menino lá na pista gastando mais uma tonelada de dinheiro, sim, e a partir dos 10, 12 anos você já sabe o que teu filho quer ser. E o teu filho quer ser piloto e você está pagando uma faculdade de medicina para exatamente, ele, porque você, perfeito. muitas vezes você como piloto não acredita no automobilismo como Como profissão. profissão, né. E cara, e justamente dentro do projeto de negócios da Bram, assim, tá até justamente pensado nisso, assim, sabe, é como você lidar com a imprensa, como você lidar com os teus possíveis fãs, né, as pessoas interessadas no meio, como se portar na hora de você dar uma entrevista, né, porque, pô, você faz uma bela corrida, tal, daí chega no final lá que vão te entrevistar, puta, você fala, né.
algumas coisas que não precisava, né, Você dá ou tá emocionalmente você dá ainda uma entrevista igual o Marinho deu, aquele jogador de futebol. sim, É, é difícil, entendeu. Então assim, eu acho que, tudo tem que ser preparado de uma forma profissional. A gente está querendo transformar o automobilismo de uma forma mais profissional possível, com os recursos que a gente tem. Então, assim, dentro dessa semana de imersão aí, eu quero convidar até o pessoal da imprensa para a gente fazer uma manhã, sabe? Justamente isso, para deixar de ter aquelas perguntas óbvias, ou mesmo que você tenha as perguntas óbvias dos profissionais que não estejam 100% preparados para te entrevistar naquele momento, mas como você tornar a tua resposta atrativa para quem está te escutando. interessante pra Interessante, quem ouve, né, não né. responder o óbvio, né, qual que é a tua expectativa da Você corrida? nunca tá respondendo o repórter que tá fazendo, Você está falando com o público ao tá falando redor. com o público. Entendeu? Então, assim, como potencializar esses momentos, né, e isso tudo se tornar, você se tornar um produto mais vendável para os seus patrocinadores. Para todo mundo que for pensar: "Pô, preciso fazer negócio no meio do automobilismo. Pô, quem que aparece mais, quem fala legal, quem se comunica, né, quem se relaciona bem com os fãs". Pô, aí você já se direciona, né, um nicho dessa parcela de investidores para um certo tipo de piloto. Mas até para isso ele precisa ser preparado, né, porque tem pilotos que são mais tímidos, que são não que são menos que são mais introvertidos, tem pilotos que são extrovertidos e acabam falando demais, então assim, todo mundo precisa ser preparado, né, então assim Uns mais esquentadinhos, os exatamente, outros muito mais tranquilos. exatamente. Se bem que assim, vou te confessar, assim, do fundo do meu coração, eu prefiro às vezes pecar pelo excesso, assim, sabe, falando algumas besteiras a mais, porque, esse mundo correto que das mídias, assim, tal de sabe, de que é tão chato, né, cara. Fala Você é só o que a daquele cartilha diz, assim, sabe. Eu acho você que é assim, a gente tem que daquele que falar o que acha a que cartilha diz, mas pô é melhor segurar um trem desgovernado do que empurrar um trem parado, pô, nem me tirar ele da o mundo inércia. fica meio chato, né, quando você tem que falar só o óbvio e tal. Acho que as pessoas têm que se expressar dentro de um limite, né, mas Sim, tem que se expressar do seu sim. jeito, botar a sua característica pessoal. E pra isso precisa ser comunicativo, né, Exatamente. né, falando Se fazer ser entendido, no exato, mínimo. exato. E isso aí faz parte Então, também por isso que desse dentro da nossa universo, né. perfeito. Dentro da nossa equipe, né, cara, eu tô fazendo uma parceria com a Michele Pessoa organiza vários campeonatos de kart aqui da região, não sei se chegou a conhecê-la. E daí ela tá indo com a gente, né, na equipe Max Torque e tal, remunerada, tudo certinho, para justamente cuidar dessa questão dos nossos bastidores. Então eu forço com que ela faça entrevista na véspera das corridas, todo fechamento de dia, a gente tem algumas entrevistas para justamente, começar de uma certa forma indireta, né, e descontraída, que o piloto participe desses momentos, para quando chegar no Sim. nível mais profissional, com um meio de comunicação, né, mais relevante, não ficar tão nervoso e já saber um caminho de como se comunicar, tal. Então, assim, dentro do nosso micro-universo, a gente já está preparando esses pilotos. E redes sociais, você incentiva os pilotos a Sim, também sem dúvida, serem atuantes ali nas redes sociais? é o caminho de entrada, né. Eu digo que todos nós temos que continuar evoluindo, porque as redes sociais mudam com muita velocidade, né. A tecnologia, de modo geral, ela evolui muito, né. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê aquelas fotos de IA, na internet, no Instagram, e você já fica: "Pô, o cara fez o com IA", né. Pô, você já não tem mais aquele apelo, né, de ver uma imagem legal, porque o cara Uhum. cria aquele conceito de que o cara fez com IA. Então até para você criar uma arte hoje, né, via IA, você tem que investir um tempo para fazer não de qualquer forma, né. Então assim, eu busco fazer alguns vídeos em IA, sabe, para começar a fugir do óbvio, para você continuar a ser interessante, né, mesmo nesse universo. Então toda hora a gente tá tendo que se reinventar com a tecnologia que vai surgindo. E facilita na verdade pra gente, né, porque eu uso bastante IA, eu uso as três IAs, assim, de modo diferente, e isso que me permite, digamos, a ter um serviço que a gente faz hoje, sem necessariamente ter uma empresa de marketing, né, que tá ali que, né, que financeiramente custaria A mais. gente consegue fazer isso. Não é de uma forma 100% profissional, mas, né, é o digamos, um E meio aí, bacana. como tudo na vida, né, vai do bom gosto daí também, né. Sim, Às vezes você contrata uma empresa, um designer aí e tudo, e aprova e o sim, material não saiu. exatamente. Então quem tem mais essa noção de bom É, gosto ali na hora de o fazer um que eu quero na hora certa, assim, tal, quando a gente aliviar os investimentos que a gente fez no início da empresa agora, né, o que eu quero conseguir fazer, por exemplo, é contratar um videomaker que nos acompanhe
e eu quero como se fosse fazer um documentáriozinho, sabe, do nosso final de semana. Isso é Seja bacana. nosso como coaching de vários pilotos, né, passando a experiência de cada piloto como piloto, ou até na nossa própria equipe, sabe. Uhum. O piloto chegando ali e tal, quais são os, né, os Faz um fazer Drive to Survive lá é, mas da cara, Pran. no sentido, assim, de trazer o público que tem em casa um pouco mais para dentro da realidade das pistas, né, porque você acaba criando pela televisão alguns conceitos, não estou dizendo que sejam negativos, né, ou preconceitos, mas aí você acaba criando imagens que É, muitas vezes você não sabe como é que é aquela realidade. até dentro do próprio autódromo, Luizinho, as pessoas elas são divididas ali por classe ou Sim, por distanciamento, alguns só ficam lá na arquibancada, outros têm a permissão de passar para o lado de cá, outros estão mais dentro ali dos boxes e conhecendo pilotos e carros. Então, o automobilismo ele meio que segrega as pessoas dentro do próprio ambiente do automobilismo, né. sem dúvida. E você aprender a lidar com essas situações, assim, e tentar aproximar de forma virtual que seja o Sim. público da tua equipe, do teu piloto, de você como piloto, quem consegue fazer isso, quem tem mais empatia com o público, colhe isso. Isso Sim, eu sim. tenho visto É. aí. Algumas equipes de Stock Car você vê que estão fazendo, né, o acompanhamento, os videologs deles ali de 45, 50 minutos em média Sim, dos finais de sim. semana. Só que você veja, é uma estrutura de mídia que eles montam quando vai apresentar a equipe ali, cara, de 4 ou 5 pessoas para fazer um videolog do final de semana. Então assim, é um investimento, E tem entendeu? como você fazer com menos pessoas, investindo mesmo, mas com qualidade e bom gosto. Isso, Aí é que perfeito. tá, aí é que tá Esse ponto que a a gente quer questão. chegar, sabe, assim, e cara, vai dar certo, assim, acho que vamos conseguir chegar nesse ponto. Acho que tem muita coisa pra gente montar, sabe, tem muito conteúdo rico, sabe, desde a formação dos pilotos, o dia a dia, aquele momento que você chega com a cabeça cheia nos box, aquela politicagem que tem muito, da competição, né, por trás, Sim, sim. as pessoas querendo te desclassificar ou mexer na cabeça dos pilotos. Então, assim, tem muita coisa que não é visto, né. O pessoal vê o quê? A transmissão quando tá o carro na pista. Cara, eu te falo, quando tá o carro na pista sei lá, 50% do que Ali aconteceu nos não, ali é a bastidores. diversão do É, final de semana, né, o que acontece no que os entorno pilotos, ali né, fizeram para conseguir estar ali, né, patrocínio, é várias situações, então é legal igual comunicar isso de você uma forma falou, tem o piloto lá da Bahia, o outro de Manaus, como é que é o isso, nome? é o Brian, Ó, o Brian fazer um vlog mesmo sim, dele saindo lá de ó, as dificuldades sim, sim. de quem Até porque mora lá na é mais região. difícil, cara, entendeu? Não, as dificuldades de quem mora na região norte, muitas localidades do nordeste mesmo, a dificuldade que você sair lá, sei lá, terça-feira deve sair de Sim, casa, pegar um avião, sim, vir para São Paulo para estar exatamente. quarta-feira na pista e ali Você vê, o começar o Brian, final ele de é de semana. uma cidade ali ao lado de Manaus ali e tal. Mas a Manaus ainda tem uma estrutura. O André aí estava me explicando esse final de semana que ele está a 900 quilômetros de Salvador. É Uhum. uma cidade do interior, aí trabalha no agro lá. Aham. E daí, assim, para ele vir pra cá, ele tem que pegar um ônibus, aí ele viaja a noite inteira de ônibus até Brasília, daí de Brasília ele pega o avião para São Paulo. Aí já tá mais próximo de Brasília Do ali que do é, do que que da Salvador. de Aham. Salvador. Então, assim, você veja, olha o nível de, né, de investimento em tempo e tudo que ele tem que se E deslocar para então isso você tudo é imagina história, né, cara, isso é legal você de imagina tá, ele esforço da filmando ali, contando essa história, fazendo um vlog mesmo. sim, sim, sim. Isso Aí a gente precisa transformar esses dados que coletados, né, com um editor, né, que tenha a capacidade de pegar, botar em sequência, né, tornar um material legal. E, cara, tudo isso é investimento, né, tem que achar os profissionais certos para essa área, porque hoje qualquer adolescente acha que ele é videomaker, né. ah, Daí não, começa a pegar os recortezinhos, bota nos que são as programazinhos lá, tal, e faz aqueles porque são as profissões do 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 é, do futuro, e daí faz aquelas edições de vídeos legais lá, CapCut é, lá e daí edita sai sozinho o vídeo e até com o símbolozinho da tesoura, aparece no vídeo e tal, tá bom. cara, e não é por né, porque essas ferramentas hoje entregam uma qualidade absurda perto do que era Sim, antigamente, né. sim. Então ficam materiais legais, assim, de 15 segundos, 30 segundos, mas, cara, tem muito conteúdo bom, mas precisa investir Te tempo, precisa te trabalhar, precisa cortar, precisa né. No teu tempo de guri ainda começando a pilotar, você dependia do como é que é aquele fotógrafo, o Ney, Ney,
O Ney. Dependia do Ney fazer uma foto tua e daí transformar naquele Sim, e ele entrava dentro da pôster. da Kombi dele, lembra que tinha a impressora, ele era o único cara Era que tinha impressora, aí ele você já comprava o pôster, e tal. ele era, sei lá, uns 10 anos à frente Aham, da do total exatamente, aqui, né. Eu exatamente. tô me esquecendo o sobrenome dele pra citar aqui, cara, mas é uma lenda. Eu vejo ele nos kartódromos agora, geralmente ele tá no kart park lá, tirando foto do pessoal, tal. Então, Mas, você vê, o Ney é um cara que, sentiu muito essa mudança, né, de tecnologia, e tal, né, porque ele ficou meio deslocado quando começou a mudar tudo isso, tal. pois é. Você vê, isso é interessante a gente analisar, Aí né. tem os outros repórteres aqui, fotógrafos daqui, o Vitor Lara, o Vitão. O Vitor, Faz eu muito conheci ele tempo mais que eu na não terra, né. então, faz muito É, tempo que eu não vejo o Vitor Lara. tem que tirar o pé nas curvas que o Vitor tá, porque pra pegar capote ele é o principal fotógrafo dos capotes, né. Eu agradeço o Vitão até hoje, porque um dia o Sérgio Maurício, sabe o narrador? O Uhum. Sérgio Maurício, tentou me bater numa sala de imprensa aí por conta de uma matéria que eu tinha escrito Ô louco. sobre ele. Ah, bobagem, coisa que o outro faz na vida, né. E quem me salvou foi o Vitão, e o Vitão é grandão, né. Sim. E o Sérgio Maurício também era grandão, o Vitão chegou, deu um chega pra lá nele e falou: "Não, aqui não, né, Caraca, aqui é Paraná". ou se defender. Mas enfim, histórias, né, não estamos falando sobre mim aqui. Mas tem muitos profissionais daqui que eu deixei de ver, de conversar, porque acabou o autódromo, né, cara. E aí o pessoal vai pra longe, eu parei muito parei bastante de viajar pra fora, às vezes vou pra Interlagos, vou pra Cascavel, mas não é sempre também. E Cara, aí você vai perdendo contato com essa sim, turma, né. mas eu estava questionando isso, conversando com alguns amigos um tempo atrás. Cara, assim, ó, poucas pessoas, se for analisar, saíram do meio. Eles só tiveram que se adequar a algumas realidades. Por exemplo, aquela assessora de imprensa que é fotógrafa, a Eni, Eni, cara, eu da vou lá em São Paulo, ela tá lá no com o Fórmula Delta, às vezes, tá Pódium, né, a revista dela. isso, tá no como é que chama? No Paulista Light, sabe, ela tá nos Brasileiros de Kart, só Sim, que ela teve que pessoal. sair da zona de conforto dela É, aqui, né. mas eu acredito que a Eni já viajava bastante. Tem alguns outros profissionais daqui que viajavam bastante, porque quando você está cobrindo ela cobre kart, então brasileiro, ela Isso. viajava, né, os fotógrafos mesmo cobriam Stock Car, cobriam brasileiro de marcas. Você tem que viajar, você tem que agora tinha tinha um pessoal que era reduzido aqui ao regional, aqui ao marcas e tal. Não tinha esse costume de ir para Sim. fora. Para as equipes que participam aí de campeonatos nacionais, então elas tinham o autódromo aqui. Vamos falar do Rosinei aqui, do Meinha, tá do lado, agora não tá mais do lado, mas Sim, estava do lado do autódromo aqui, tá. Mas já viajava o Brasil sim, inteiro, a sim, única sim. coisa que ficou sem é a etapa de Curitiba, né. Sim, Então já estava acostumado com aquela logística, sim. bota o carro no caminhão, viaja e tal. A própria NASCAR E Brasil, né. exato, a NASCAR, que é daqui, bota os carros na cegonha e vai viajar. Agora tem um povo carente, acredito eu que, sei lá, 99% dos pilotos das equipes ainda estão, quem fazia terra sempre viajou, É mesmo o no Ângelo, mesmo lembra do Ângelo e o irmão dele da Ponta Racing lá, que sim, sim, esse fazia as pessoal filmagens e esse tal, eles pes estão viajando o Brasil afora. tá todo mundo viajando, né. O pessoal da terra tinha São Jo não, tá fechado o São autódromo? José aqui Então, tá fechado e e o Ponta pesso Grossa também, já acho que se não me engano foi é. vendido parte do terreno lá, tal, e parece que não vai voltar também. E esse pessoal continua indo para Santa Catarina, pessoal do asfalto aqui vai para Londrina, vai para Interlagos, vai para Cascavel, segue a vida, né. Sim, Então o grande órfão mesmo, o verdadeiro órfão do automobilismo sim. aqui por conta do autódromo é o público. Você falou disso, assim, cara, me lembrei de uma história agora com o Abreu, né, o Abreu que prepara o nosso carro da Cascavel de Ouro. A gente conversando uma vez lá, tal, o Abreu foi um dos caras que entrou no meio dos tratores lá para evitar, né, que destruíssem o nosso asfalto, foi uma situação lá, a gente conversando uma vez na oficina, ele mesmo falou: "Cara, assim, ó, se não fosse também, né, a gente perdeu o autódromo, talvez nós como profissionais também deixaríamos de se desenvolver", porque, cara,
os mecânicos aqui, os preparadores da região, eles estavam tão condicionados ao autódromo de Curitiba, que eles faziam só um setup, só um tipo de, né, de ajuste de carro. Agora eles foram Exatamente. obrigados, cara, a se estruturar, Quem era a do metropolitano aqui sim. mesmo, era um acerto só, uma Não, receita só, exatamente, né. exatamente. Então, cara, eles tiveram que começar a ir para outros autódromos, né, conhecer outros tipos de asfalto, outro tipo de altitude de pista, outro tipo de setup de carro, e cara, isso fez com que eles, como profissionais, também tivessem que evoluir, buscar Com conhecimento, né. certeza, Então com isso também certeza. trouxe uma fase boa, né. Aí conhecer novas praças, Isso, disputar lá com o pessoal de sim. São Paulo, ver como é que tá o nível Hoje o da Abreu tua manda equipe. motor para o Brasil inteiro, cara, entendeu. Hoje lá na Bahia, lá tem motor do Abreu correndo no na Visar na Terra, entendeu. Onde você vai tem motor do Abreu. Então assim, eu acho que abriu também o universo, sabe, pra quem soube explorar de uma certa forma, só que Que teve que sair do seu ponto de conforto. a gente estava focando nos últimos 10 anos aí antes de fechar o autódromo, já estava acontecendo isso. E a gente estava focando na continuidade do autódromo. Eu quantos textos escrevi com relação a isso. E a gente estava meio que se sentindo viúva antes da morte do autódromo, a gente já estava e não estava pensando nesse outro lado, né, De desenvolvimento. no desenvolvimento e com certeza isso aconteceu e aconteceu bastante. Sim. Luizinho, a gente já infelizmente o tempo é curto, né, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria que você deixasse o Instagram da Bram, né, convidasse aí os pilotos aí para Sim. conhecer o teu trabalho e quem sabe amanhã ou depois fazer um trabalho junto com você aí em conjunto. Eu acredito eu até que, por limitação, igual você falou mesmo, limitação na qualidade, você é um só, né, não sei se você pensa no futuro em até contratar mais Sim, sim, pessoas já para estamos fazer buscando esse isso. trabalho, mas para manter a qualidade, né, Sim. mas eu queria que você deixasse o teu serviço aí, teu É, teu no contato. o Instagram hoje a gente usa o Instagram, né, como principal ferramenta de comunicação. Então é Bran Intelligence Racing, né, lá se você clicar no iconezinho lá do WhatsApp já entra direto em contato comigo. O nosso objetivo já é começar a estruturar os pilotos que vão estar dentro do nosso portfólio para 2027. Então quero pegar as categorias que vou trabalhar, tal, porque você sabe que tem um conflito de calendário, né. Então, Sim, assim, às vezes, pô, não tem corrida durante, sei lá, 20 dias, mas daí quando tem corrida são 3 categorias em autódromos distintos no mesmo final de semana. Então isso acaba atrapalhando o nosso trabalho, né, que a gente não consegue aproveitar o mês inteiro, né, e acaba então nesse sentido que eu quero colocar pessoas de minha confiança, que a gente possa trabalhar, que eu já trabalhei junto em algumas situações para que, mesmo representando a nossa empresa, estarem, né, mesmo eu não estando junto, estarem junto dos nossos pilotos. Então, acho que é um caminho legal, assim, eu já estou fazendo esse planejamento para 2027. Esse ano terminando agora, eu tive uma proposta para trabalhar na MBR, só tô vendo ainda com as equipes lá, tal, para ver essa questão de, enquadramento de datas, para ver se não tem sobreposição, tal. sim. E também com a Fórmula Truck, cara, então, assim, tem uma conversa bem legal com o pessoal da Fórmula Truck também para o ano que vem, como se a gente montasse uma estrutura da Bram para uma equipe específica, sabe. Então, bem bacana, assim, então o pessoal tá vendo o que a gente tá fazendo, sabe, tá devagarinho também adequando a sua realidade, porque esse é um custo que não tá muitas vezes no ímpeto daquela equipe, tá Sim, no ímpeto do piloto querer se desenvolver. Mas exato. os preparadores, os donos de equipe estão começando a ver que se eles também não fizerem parte desse processo evolutivo do piloto, que a empresa dele não vai aparecer, porque o cara vai ficar andando para trás, às vezes com um carro que poderia ganhar corrida. Não, Então assim, tô achando legal esse movimento que não é só os pilotos que estão vindo me e procurar, são os donos de equipe. o dono de equipe, o chefe de equipe ali, muitas vezes ele aluga o carro ali, o caminhão, o espaço para outro piloto. Sim, E tem disputa sim, entre outras equipes para essa vaga, para esse aluguel. sim. É um serviço a mais que ele vai estar prestando, Exatamente, agrega agregando, valor agregando ao valor. contexto dele, né, é Exato. uma equipe que está preocupada não só em ter o faturamento de alugar o equipamento para o piloto correr, mas com o desenvolvimento de todo o universo daquele Correr piloto, com né. qualidade, com mais chance Isso. de desempenhar, de performar melhor, E né. colocar o seu próprio equipamento em menos em risco, né, porque se o cara sabe o que ele está fazendo, a chance dele Também. entrar numa briga desnecessária, né, que eu falo: "Pô, você vai ficar brigando com um cara de outra categoria às vezes, cara, sendo que não tem ninguém atrás de você ou, sabe, você não vai buscar o cara da frente".
Então assim, eu falo que a inteligência vem o que eu fiz questão de usar no nome da empresa é justamente nesses conceitos. Não se coloque em risco em situações desnecessárias. Sim. Como administrar tudo isso, entendeu? Sem tirar a emoção na frente do caminho e analisar mais em terceira pessoa com a razão, entendeu? Então assim, é trazer tudo isso para o nosso universo. Então acho que todo mundo ganha. Não, é um trabalho fantástico, muito rico, que a gente vai ter mais outras oportunidades Exato. aqui de conversar, porque eu vou acabar te convidando, a gente não conseguiu falar tudo que eu queria. Tem bastante coisa, né. Tenho certeza que eu vou finalizar aqui e vou ter mais um monte de pergunta para te fazer, só que, eu quero que você volte para eu te fazer essas perguntas e o pessoal de casa poder, Ah, legal. Pô, vai ser um prazer. e essa imersão aí também quando for fazer, O lançamento, me convide, que eu quero participar, quero estar presente, quero pegar tá imagens convidado, tá convidado. para quando a gente tiver uma próxima conversa, a gente trazer imagens aí do de Sem como dúvida. aconteceu, tá bom? É, eu quero fazer justamente tudo isso acontecer de uma forma bem bacana e que possa ser construtivo. Não estou pensando em faturamento, em ganhar dinheiro, estou pensando em fazer um produto que não existe, que de fato possa agregar valor na vida dos pilotos. E você passou o Instagram da Bram, passa o teu também. O meu é Luizinho Brambila, e o da nossa equipe de Fórmula 1600 é a Max Torque Racing. Hoje a Fórmula 1600 ela se tornou basicamente os pilotos que estão saindo do kart, do F4 ali e tal, do 125, eu te falo que para ter uma adaptação para os autódromos é o melhor custo-benefício que tem, Sim, né. sim. E é uma escola, é É uma uma categoria extremamente disputada, se você tá um segundo mais lento, na corrida você anda junto, porque o vácuo puxa até um segundo. uhum. Então, assim, é todo mundo andando junto durante 30 minutos, passando às vezes um palmo de distância de pneu entre um carro e outro. Então, assim, o kartista se sente muito confortável, porque tem a questão das rodas expostas, tal, né, e o kart normal isso. Já tá Então acostumado. a sensação de pilotar um Fórmula é como se fosse um kart um pouco mais pesado, né, mas é diferente de você ir pra um tração dianteira, que é completamente diferente da reação do kart. Então, assim, a gente tá tendo muitos pilotos que estão vindo do kart e tendo essa experiência com a gente nos E autódromos. é aquele período que o piloto ainda tá, eh, tentando entender para que lado ele vai seguir, Exatamente. né. Mas você veja, até se for pra Stock Car ou pra uma NASCAR, ele vai ter que aprender a andar de tração traseira. Sim, Então a Fórmula, ele te dá esse sim. Ele direcionamento. ele começa ali Exatamente. nessa Então assim, só se for, sei lá, é que a maioria das categorias de turismo também, né, tirando a como é que chama? Da WTCC, não é WTCC, a TCR. TCR, que usa os carros Honda Civic, né, os Uhum. Corollas, tal, e essa categoria é tração dianteira. Mas tirando ela, a Stock Car usa traseira, né, então Sim. assim, a NASCAR é traseira. Você vai para os fórmulas fora do país, é tudo traseira. Costumo dizer que a NASCAR é melhor ainda, porque você não fórmula, no monoposto, a posição que você está no carro é a mesma que embora seja um Sim, carro de sim, sim. turismo, é a mesma que o piloto Sim, tá no NASCAR. a concepção é a mesma, né. Central, Centralizado, ação central, eu né. tive a experiência de pilotar quando no autódromo de Curitiba, lá fiz um treino com o Thiago aqui, né, Uhum. a saudosa Sprint Race lá, quando era os Sim, sim, hatchzinhos ainda, sim. fiz um treino com ele lá, cara, que carro diferente, assim, porque eu estava acostumado com Aham. tração dianteira, mas foi muito legal, muito produtivo o E um treino. equipamento, assim, muito, super dimensionado, Dimensionado, é. né. Muito gripe de pneu, eu lembro que o freio era absurdo, muito gripe de pneu. Freio, acho que o diâmetro, mesmo diâmetro de disco ali e pinças da Stock Car. Sim, O pneu, o diâmetro de pneu, Pirelli, sim, mesmo da Stock Car, só que com menos potência, menos você tem potência. muito freio, você tem Sim, muito sim. gripe, E isso possibilita disputas, né. e essa evolução que veio tendo no carro da NASCAR, e agora chegando no Rise 26, 26, ele vem mantendo esse superdimensionamento de equipamento, então é um carro, assim, fantástico também. E as corridas estão mostrando isso, né, a Exatamente. diversão para o público assistir. Mas é isso, Luizinho, agradeço a você, a sua presença, já está convidado para voltar aqui uma próxima vez, tá, porque a gente ainda tem muito que conversar, muito a falar sobre a Bram, e desejo sucesso aí nesse empreendimento aí que eu notei, já desde um primeiro momento, que é uma coisa que estava faltando, e que bom que alguém aqui do Paraná, um amigo nosso aqui, Legal. tá dando esse pontapé aí inicial em algo que eu acredito que o automobilismo brasileiro em breve vai ter muita gente fazendo também, porque precisa, a gente é carente disso. Obrigado Aí pelo eles que espaço, coziem depois, né. obrigado pela confiança, pelo espaço aí,
pela como é que se chama? Pela força dele querer dar certo, porque eu falo, tudo no começo é difícil, né, cara, são várias decisões que a gente toma na vida, né, de algumas empresas deixar de lado pra gente investir em outro foco, e eu te falo que, assim, eu fui, tenho 42 anos agora, e agora que eu tô virando a chave da minha vida, que de fato é isso que eu quero fazer pra, né, como atividade principal, deixei com os meus sócios os outros negócios, e tal. Falei: "Cara, se não for agora, não vai ser nunca mais, né, depois eu vou ficar me arrependendo do tempo que eu deixei". Eu até acho que eu já devia ter tomado essa decisão antes, mas, são situações da vida, né, nós somos humanos e acertamos e erramos. Mas, cara, tô muito feliz pelo trabalho que a gente tá desenvolvendo, eu gosto muito do que eu faço e te falo, quando a gente viaja pra corrida, por mais que eu não esteja pilotando, pra mim não é corrida, sabe, pra mim eu tô indo pra um evento que vai ter adrenalina, que vai ter emoção, e fazer os pilotos, sabe, ganhar uma corrida e chegar no final da corrida emocionado e sabe: "Porra, obrigado pelo apoio, tal, de você e da equipe", tal. Eu falo que é tão emocionante quando ganha uma corrida. Que trabalha com o que gosta, todo dia é É. feriado. Isso aí. Então é isso, pessoal. Esse foi Luizinho Brambila aqui no Race Business. A gente volta, num próximo programa. Já tenho convidado, próximo programa, Wagner Bernardes, da Place Investimentos, né? E agora sim, como eu falo sempre, gostou do programa, chegou até aqui, acompanhou a gente até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal da Pinha TV e a gente se encontra no próximo programa. Um abraço.